Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Aí vem esse imbecil, esse idiota, eu não sei o nome dele. Peraí. Que ditadura é essa que eu quero, meu filho? Eu tô defendendo que todo mundo tenha liberdade de expressão. Eu tô defendendo que todo mundo tenha devido processo legal, que não tenha preso político no Brasil. Que todo mundo possa disputar a eleição e que a eleição seja transparente. Que porra de ditadura é essa? Não, você pode dizer que eu tô defendendo o que você quiser, mas uma ditadura? Ah, que delícia! Falando de Globo News, né? Eu quero voltar nesse assunto da Globo News, porque eu quero fazer um react a um vídeo que muita gente me mandou. Como eu disse, ninguém consegue tirar o pau da boca. Eu falei Paulo. Só para deixar claro, se você ouviu errado, o problema é seu. Ninguém consegue tirar o Paulo Figueiredo na boca. Inclusive o pessoal da Globo News. Você estava vendo o Valdinho falando meu nome, aí agora eu volto, o pessoal da Globo News insiste. Agora foram todos, o Otávio Guedes e outros dois caras que eu não conheço, que decidiram me desmascarar, fazer uma descrição do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu não sei nem descrever essa bosta. Bruno, bota o vídeo aí que eu vou reagindo aí sobre ele. Alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele não é bolsonarista. Assim, Bolsonaro Pedro, ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o Trump. Minha foto, bonita. Não, bota aí, eu quero ver essa cara aqui. Pô, essa foto aqui atrás da Andréa Sadi. Pô, esse cara é muito bonito. Não, esse cara é muito bonito. Dá vontade até de ser narcisista. Se eu fosse viado, eu dava pra mim mesmo. De tão bonito que é esse cara aí no estúdio da Globo News. Impressionante. Mulheres, eu não sei como vocês resistem. Obrigado aí por terem escolhido uma foto boa para aparecer no programa. Mas estão falando de mim, vamos continuar aqui. Pedro, ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele... Rapidamente, um oferecimento da harmonização facial by Forever Essential. Se você está no sul da Flórida ou em Orlando, na região de Orlando, procurem @forever.essential no Instagram. Eles é que, inclusive, reforçou meu botox, tá ficando bom. Ó, já tá pegando. Fez no sábado e já tá pegando. Vamos continuar. Não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro que eu chamo de bolsonarista... Eu não sou bolsonarista. Como é que caras inventam esse negócio? Primeiro, todos os lugares dizem que eu sou bolsonarista. Aí o Otávio Guedes diz, não, esse cara não é bolsonarista. Aí a Andréa vai lá e complementa, ele é eduardista. Então hoje nós temos uma nova categoria, que é a categoria dos eduardistas. Então tá bom, eu sou eduardista. Quem mais é eduardista? Entra aqui comigo no chat, por favor. Quem mais é eduardista? Eu quero saber no chat se tem mais eduardista comigo no Paulo Figueiredo Show. Cara, eduardista. Olha lá, eu. Olha quantos eduardistas. Hashtag somos todos eduardistas. Que coisa horrorosa, André. Que coisa. Mas calma que isso aqui é um festival. Isso aqui é uma montanha de chorume. Tem muita coisa aqui pra gente cavucar. Olha quantos eduardistas no chat, eu tô impressionado aqui. Eduardista é bom demais. O Eduardo se ficou mais radical que o pai. Então ele não é digamos assim, um fã ou um seguidor do Bolsonaro. Ele é muito mais tem uma visão de extrema direita, uma visão Trump. Ah, então é o seguinte. No espectro aqui da extrema direita, nós temos o presidente Bolsonaro quase que um moderado do centrão, e a gente vai chegar lá. Donald Trump na extrema direita e Eduardo Bolsonaro e eu com Donald Trump lá. Tamo junto. Tranquilo. Agora, eu sou sim um fã do presidente Bolsonaro. Uma figura do presidente, uma pessoa, poxa, desejo a ele, inclusive, a recuperação, poxa, assim, completa da situação de saúde. Me solidarizo, me emociono, oro por ele, quero muito bem dele. E acho que foi o melhor presidente que nós tivemos nos últimos anos. E eu gostaria muito que fosse presidente novamente. Mas vamos continuar. Mas, se precisar descartar Bolsonaro, aliás, ele atribui a Bolsonaro a muitos problemas. De fato, atribuo ao Bolsonaro vários problemas. Inclusive, digo aqui no Paulo Figueiredo Show. Mas isso não significa descartar Bolsonaro. Dessa ultradireita no Brasil. Diz que o Bolsonaro não cumpre acordos, que Bolsonaro muitas vezes rói acordos. Ou seja, Bolsonaro, na visão dele, seria uma espécie quase de centrão. Digamos assim, alguém que... Continua aí, de onde é que você tirou isso, Otávio?
Não tem nenhum problema de você achar isso, mas uma coisa não se segue à outra. O fato do Bolsonaro não ser um bom estrategista, não ser um bom articulador político, não o torna descartável, até porque, vamos ser sinceros aqui, eu tenho todas as críticas que eu tenho ao presidente Bolsonaro, mas quem foi o grande símbolo da direita brasileira nos últimos anos? O que seria da direita brasileira sem o símbolo aglutinador Jair Bolsonaro? O que seria? Ora, tem as limitações dele, como eu tenho as minhas, e outros têm outras limitações, mas daí a dizer que você vai descartar a pessoa que literalmente quase deu a vida por nós? Não, negativo. Negativo. Essa não é a moeda, essa não é a forma como a gente trabalha. O que não significa que eu tenho que ter idolatria, que eu considere o mito, que etc, etc, que eu considere o maior político de todos os tempos do Brasil. Não. Mas peraí, centrão? Que Bolsonaro não tem nada de centrão. Isso aí é a visão lá dos caras do MBL, sei lá. Faz muito acordo quando não deveria ser. Agora, a retórica que... O famoso acordo Caracu. O presidente Bolsonaro faz muito acordo Caracu. Alguém aqui no chat discorda que o presidente Bolsonaro faz acordo Caracu? Isso é uma característica do Bolsonaro. Ele e o Eduardo Bolsonaro estão adotando, e não escondem isso de ninguém, o que eles chamam de queda do regime. É mudança da ordem de governo no país. Aí vem esse imbecil, esse idiota, eu não sei o nome dele. Alguém me responde no chat qual é o nome desse cara. Alguém me responde o nome desse idiota. Eu não sei. Tô vendo aqui. Não, ninguém sabe o nome desse cara. Esse imbecil, eu já vi ele falar várias estupidezes. Qual é o plural de estupidez? Estupidezes. Eu já vi falar muita merda. Mas a dúvida é que o Otávio Guedes está falando, não, esse cara defende uma queda do regime. Até aí, a fala do Otávio Guedes não tem problema nenhum. Tá? Não tem nada demais. Não posso discordar, é uma discussão de opinião. Aí vem esse cara e fala, não, o que ele quer é uma ditadura. Eu falo assim, porra, peraí. Que ditadura é essa que eu quero, meu filho? Eu tô defendendo que todo mundo tenha liberdade de expressão. Eu tô defendendo que todo mundo tenha devido processo legal, que não tenha preso político no Brasil, que todo mundo possa disputar a eleição e que a eleição seja transparente. Que porra de ditadura é essa? Não, você pode dizer que eu tô defendendo o que você quiser, mas uma ditadura? Eu defendo abertamente que você tenha o direito sagrado de falar todas essas bostas que você fala na televisão. Não, é onde... Sim, vamos lá. Queda do regime é bonito, é ditadura. É o que o avô dele, como o avô dele governou, como o bisavô dele tentou fazer em 1904 e 1908. Então é isso, já comparando ao Ramalho. Até agora que eu parei para ver que o Otávio Guedes falou, não, é isso. Peraí. Meu avô governou? Meu avô foi quem fez a abertura. Meu avô governou dando... Olha que loucura. O meu avô governou querendo uma ditadura, fazendo uma anistia ampla, geral, restrita para a sua turma, para os seus colegas de emissora, para Mira Leitoa, para Gabeira, para o seu grande líder, Lula, para Zé Dirceu. O ditador do meu avô deu uma anistia ampla, geral e restrita. O meu bisavô comandou uma revolução constitucionalista para que o Getúlio Vargas fizesse uma Constituição em 1932. E agora eu brigo por liberdade de expressão, anistia ampla, geral e restrita, e eu sou o ditador. E vocês, a emissora do regime, são os defensores da democracia. É claro que isso é estimulação contraditória. É claro que isso é gaslighting. É claro que o objetivo disso é enlouquecer qualquer pessoa. Mas piora. Vamos que continua a piorar. Ou seja, não um adversário tem que ser inimigo, exatamente. Não é um adversário que tem que ser combatido, não é na linha já do terrorismo. O terrorismo tem que ser eliminado. Então, Mas é claro, eu li a definição de terrorismo ontem no programa. Eu li a definição de terrorismo no programa, que é quando você quer obrigar um agente, um Estado ou o que quer que seja, a tomar uma determinada atitude com refém. Eu li a definição ontem no programa. E é claro que essas pessoas não têm que ser discutidas, etc. Não. O Otávio Guedes, eu ainda olho e falo assim, não, tá bom, é um cara que dá para debater, eu tenho ideias diferentes da dele, mas dá para conversar. Agora, o sujeito que manda uma nota para Globo, ou para Folha de São Paulo, ou para o Metrópole, dizendo assim,
olha, se o Bolsonaro se os Estados Unidos não pararem de sancionar o Brasil, nós vamos mandar esse senhor de 70 anos com câncer, problema, sendo que hoje está internado dentro de um hospital, para Papuda para ele morrer. Ora, essas pessoas realmente, só para deixar claro aqui a minha posição de extrema direita, elas não serão enfrentadas, elas serão destruídas por legítima defesa. Porque eu preciso destruir as pessoas antes que elas nos destruam. Para não deixar nenhuma dúvida. Hoje eu estava vendo, né, as pessoas que nós temos que ter diálogo. Diálogo com quem? Claro, eu consigo ter diálogo, até tenho, com o Otávio Guedes. Mas com outro, com a Eliane Cantanhede, que dizia que eu tinha que ser preso e censurado e o cacete, é impossível ter diálogo, porque diálogo é duas ideias. Se a mulher quer me calar, ela não quer que a minha ideia seja ouvida. Logo, eu tenho que destruí-la para poder continuar sobrevivendo. Por isso que a destruição completa, a obliteração política, e não assassinato, do Alexandre de Moraes é necessária. Assassinato não. Assassinato, quem defende assassinato e defende abertamente é o lado de vocês, que está comemorando sem pudor o assassinato do Charlie Kirk, que é, num certo sentido, porque Deus me livre me comparar a ele, mas num certo sentido uma contraparte que eu tenho nos Estados Unidos. Uma pessoa que adora o diálogo, que adorava o debate, etc, etc. E o que vocês fizeram? O demonizaram e aplaudiram a sua morte. Assim como tentaram fazer com o presidente Bolsonaro. Assim como tentaram fazer com o presidente Trump 2 vezes. Então não tem conversa com vocês. Não tem conversa. A gente não mata porque nós acreditamos em direitos humanos, etc, etc. Nós somos cristãos, nós partimos de uma matriz, de uma cosmovisão diferente das de vocês. Mas nós certamente vamos trabalhar para destruição. Eu trabalho para a destruição da Rede Globo. Eu trabalho para a destruição do Alexandre de Moraes. Obliteração. Procurem esse termo. Obliteração. Não física. Quero que pague aqui no mundo, neste mundo, e em seguida represente o juízo e sobreviva ao juízo. Mas não acabou o vídeo, não acabou, Bruno? Não, tem vídeo ainda. Eliminar. Quem é o terrorista nesse caso? Seria o... não, aí entra esse idiota. Essa é muito boa. O discurso deles. Quem está fazendo ameaça, coagindo e tornando um país refém são eles. Eu acho que é importante inverter essa linha de raciocínio, porque o que ele está dizendo é que o Bolsonaro é um refém sequestrado. Né? E, na verdade, a vítima que está sofrendo com coações, né, no sentido de sanções comerciais, retaliação, investigação, cancelamento de visto, risco de não participação de representantes brasileiros na Assembleia Geral da ONU, tudo isso, né, que está se construindo a partir dos Estados Unidos, torna o Brasil, suas instituições, suas autoridades reféns. Né? Ai, que dó! Oxa, essa é a Flávia Oliveira, eu acho. Era uma jornalista medíocre do jornal Globo que foi elevada à Globo News. Não precisa nem ser elevada, porque ninguém mais assiste essa merda. Assistiram mais cortes falando de mim do que a maior audiência que eles têm em não sei quanto tempo. Ai, que peninha que eu tenho, Flávia. Nossa, é a mesma coisa, né? Eu falo isso sempre. Alguém me acompanha. Raciocinar, a palavra raciocinar, razão, ela vem da capacidade de medir algo. Quando a gente fala em matemática, né, que a razão entre 10 e 5 é 2, é porque você consegue medir, é a proporção entre 10 e 5. É a proporção. Raciocinar, portanto, é a mesma coisa que dar a devida proporção a algo. Medir as coisas. Então, esta moça é tão sem o senso das proporções que, para ela, o direito à liberdade de expressão do Paulo Figueiredo, o direito à liberdade de ir e vir do Paulo Figueiredo, o direito de usar suas contas bancárias, o direito à vida do Clezão, o direito à representação política de metade da população brasileira,
Tudo isso está... O direito à vida e à saúde do presidente Bolsonaro, o direito ao devido processo legal, tudo isso está na mesma proporção do que o direito do Barroso de vir aos Estados Unidos, o direito do Alexandre de Moraes de utilizar contas bancárias de empresas americanas. Eu nem vou entrar no direito de ir da ONU, porque essa imbecil nem sabe aquilo que eu estava explicando sobre a história dos acordos SEDES, e claro que os Estados Unidos vão conceder vistos aos brasileiros. Mas é a incapacidade. Por isso que essas pessoas não conseguem debater comigo 2 minutos. Não conseguem. Se tentar debater comigo, tem um AVC. Da ação desse agente que sequestrou o Brasil, ou desses agentes que estão impondo suas vontades, seus interesses personalíssimos a um país inteiro. E aí, nesse sentido, embora de muito mau gosto a referência que ele faz ao Hamas, ela guarda alguma semelhança, porque quem sofre é o povo palestino. Né? Não é só sobre o Hamas. E tem objetivamente gente no Brasil perdendo emprego, com dificuldades nas relações comerciais, nos negócios, no escoamento de produção. Houve uma queda objetiva de 18,5% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Desculpa, em razão, 18,5% em agosto. Em razão da ação direta desses dois indivíduos contra o Brasil. Bom, eu já falei 417 vezes que a decisão da tarifa partiu do presidente Trump. Mas comercializar com os Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. É o contrário. Os Estados Unidos estão dizendo, olha, vocês querem ter o privilégio de comercializar conosco? Adotem os valores liberais dos quais os Estados Unidos são promotores. Simples assim. E quem está retendo o país como refém? Ora, é muito simples. Chegou hoje a informação, bota aqui para mim. Chega hoje a informação de que Gilmar Mendes estaria, e está rolando na boca miúda, Gilmar Mendes estaria quase que indo de porta a porta na Câmara dos Deputados para ameaçar os deputados e para impedir que a anistia seja aprovada. Está correndo na boca miúda. Quem está segurando o país como refém? A anistia daria ao Brasil a possibilidade da retomada das relações normais com os Estados Unidos. Inclusive, enorme possibilidade de redução das tarifas. E quem está impedindo que isso aconteça? Gilmar Mendes. Quem está trabalhando contra o Brasil? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro ou Gilmar Mendes? Claro que a Flávia Oliveira, ou esse outro aí, que me disseram que é o Trautmann, mas eu não sei quem é, porque o Trautmann, inclusive, foi ministro do Lula, né? Faz sentido que puxe o saco do Lula. Mas quem está trabalhando contra o Brasil? Quem está trabalhando contra o Brasil é Gilmar Mendes. Inclusive, eu digo a vocês aqui no ar, do meu lado, eu não sanciono ninguém. Quem sanciona é a decisão do governo dos Estados Unidos ou não. Do meu lado, eu me sinto com a consciência tranquila, eu lavo as minhas mãos a respeito do Gilmar Mendes. Demos toda a oportunidade possível para ele se arrepender e pensar nos seus pecados no cantinho da disciplina. Como não pensou, como não se arrependeu, eu acho que ele é um ótimo candidato para que venha o juízo. No que depender do Paulo Figueiredo, não há mais nenhuma tentativa de diálogo com Gilmar Mendes. Da minha parte, lavo as minhas mãos. Lavo as minhas mãos.